Boa noite. Que Jesus nos abençoe, mestre e amigo incondicional de nossas vidas. Queremos dar as boas-vindas para todos que aqui estão, aos encarnados e desencarnados. Recebam também as boas-vindas a todos que nos assistem pelas redes sociais. Sintamos o fluxo de amor e energia desta casa. Antes de começarmos, vamos ler uma pequena parte do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, que tem como título Amar ao próximo como a si mesmo. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram à terra. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos, e vereis bem cedo a terra transformada e tornar-se um paraíso, onde as almas dos justos virão aproveitar o repouso. Meus irmãos, eu os convido a fechar os olhos para orarmos, pedindo que o Divino Mestre possa instruir o palestrante, que possa, com a voz dele, enviar o amor a todos nós. Pedir à Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, que nos acolha, encarnados e desencarnados, pois ela é a Mãe Suprema. Que os irmãos luzeiros nos amparem, para que possamos ter um momento de estudo, de aprendizagem, e em aprender, melhorarmos, seguir os ensinamentos de Jesus. Obrigada e que assim seja. Nesta noite, o palestrante Ivonei Giordani, que é do Grupo Espírita Casa do Caminho, falará sobre conhecimento do futuro. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja conosco nessa noite. Trago então o tema conhecimento do futuro. Um tema, eu diria, um tanto instigante, que nos leva à curiosidade do que seria então o futuro, principalmente o nosso, que nos leva a pensar, a refletir, a questionar. E esse tema, então, eu trago aqui com base no Livro dos Espíritos,
nas questões 868 até as questões 871. Aqui vamos trabalhar na noite de hoje. Então, a bibliografia que eu já havia comentado, do Livro dos Espíritos, essas questões. Por que o nosso desejo, então, de conhecer o futuro? Esse desejo nosso, muito intrínseco no nosso ser, tem muito a ver com a nossa curiosidade. O ser humano, ele sempre busca algo mais. Ele sempre busca o desconhecido. Ele sempre busca querer descobrir e descobrir-se. Então tem muito a ver com isso, com essa curiosidade de querer saber o que vai acontecer lá na frente, na nossa existência e no mundo como um todo. Então, que atire, eu diria, a primeira pedra quem não teve um dia, aquele momento assim de querer saber algo mais, de querer buscar saber da sua própria vida, como será, como seria, né? Então, no resumo que eu trago aqui, nós podemos entender, e vamos assim entender, que o que nos motiva principalmente é a insegurança. Porque nós não temos, digamos assim, nem tudo é concreto na nossa existência. E por não ser tudo concreto, tudo determinado, tudo previsto, nós se pegamos muitas das vezes nessas inseguranças. E é isso então que move esse querer saber o dia de amanhã. Então, o que nos faz querer conhecer o futuro é a insegurança. Nos sentimos impotentes diante das condições da vida, por exemplo, o amor, a morte, a velhice e a doença. Então, às vezes, nós nos sentamos de mãos atadas por diante de todas essas situações e a gente não sabe o rumo que elas podem tomar na nossa existência. Desde muito pequenos, às vezes, a gente fica analisando, quando jovem, e aí, que serei eu do futuro? Serei que tipo de profissional na minha existência? Que tipo de profissão que eu vou buscar academicamente? Que eu vou seguir? O que realmente vai me completar? Será que eu terei filhos? Será que eu vou ter um casamento, uma relação? Como será, enfim, a minha passagem por esse plano terreno? Minha velhice, será como? Será que no momento do meu desencarne, será que eu sofrerei, não sofrerei? O que eu passarei até chegar lá? Como será a minha vida depois da morte? Então, todos esses questionamentos são que muitas vezes ficam dentro de nós e surgem no nosso íntimo, principalmente essas indagações. Então, pessoas inseguras tendem à ansiedade e então ficam mais ligadas em previsões do futuro, tentando controlar o que está por vir. Então, quem de nós tem segurança? Nós não tem segurança de saber realmente. A incerteza ela faz parte desse processo da existência terrena. Como consequência dessa busca pelo futuro, eu acabo então angariando mais ansiedade, menos certezas e mais interrogações. Pois afinal, hora ou outra na vida, não tem que não teve aquele momento meio de Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. E é justamente isso, ser ou não ser, eis a questão. E aí a gente se depara com esse buscar, saber mais,
e gera na nossa vida mais ansiedade. Nos esquecendo nessa geração toda de ansiedade, às vezes da própria vida, da própria existência, do momento atual. Uma forma de lidar com essas incertezas, então, seria buscar as previsões. Problema decorrente deste hábito, a pessoa depender do que diz a previsão para tomar uma atitude. Esse é um grande problema que pode surgir se nós ficarmos num vício constante de uma busca por saber o que pode acontecer na nossa existência. Pois pode chegar num determinado momento que a gente pode, numa manhã, antes de sair de casa, vai pegar o celular, vai dar uma olhada numa previsão, horóscopo, seja lá o que for, e aí vai se deparar com uma notícia boa, bacana. Vai se sentir bem, vai se sentir animado, vai sair de casa, olha, com um ânimo lá em cima. Vai passar o dia maravilhosamente bem, porque aquela previsão realmente o instigou. Porém, se ele levanta da cama, pega aquele celular, olha aquela previsão e se depara com uma informação ruim aí, que naquele dia ele vai ter muita discórdia no trabalho, que a esposa vai brigar com ele, que o filho vai ter problema na escola. E aí? Será que ele vai querer sair de casa? Se ele ficar viciosamente se apegando a esse tipo de previsão? Então fica esse questionamento. Depende muito de como a gente vai buscar esse tipo de previsão. Buscar segurança e respostas quanto ao futuro. É natural no ser humano, mas precisamos saber que há coisas fora do nosso controle e conhecimento. Então nós não devemos esquecer o hoje. O ontem já foi, já passou. O amanhã, a Deus cabe saber se o amanhã virá ou não para nós. Nós temos, digo sempre, uma senha, né? A partir do momento que a gente vem para essa existência, a gente ganha uma senha. Porém, a gente não sabe o número que está lá naquela senha. O momento que a gente vai ser chamado de volta para o plano espiritual, para a nossa verdadeira casa. Então é importante a gente vivenciar os momentos e vivenciar o hoje, indiferente de previsões. O planejamento nessa vida, sim, é muito importante. Planejar-se, buscar as realizações que sejam positivas. Porém, precisamos viver o agora. Indiferente de como ele seja ou como ele esteja o dia atual, ele precisa ser vivido. Pois vive-se só hoje. Amanhã é um outro dia, não é? Então precisamos entender isso para podermos seguir em frente. E o que nos diz então a doutrina espírita em relação a isso? Em princípio, o futuro é oculto ao homem e só em casos raros permite Deus que seja revelado. Então permitam-me eu aqui fazer uma pequena leitura de Miramis, Espírito Miramis, que traz então nessa questão a seguinte colocação: o passado de todos os espíritos, mais ou menos escondido no subconsciente, de modo a permitir à alma andar mais livremente em busca do melhor. Se ele viesse à tona da mente presente, é certo que perturbaria a vida atual em face dos deslizes do espírito nas leis espirituais. Conhecer o futuro, se ele se encontra escondido nas dobras do tempo, igualmente poderá nos interromper em nossa marcha de ascensão para o amanhã. O homem não está preparado para conhecer o seu próprio futuro. Se acaso fosse ele revelado antes do tempo,
o espírito reencarnado iria fazer todos os esforços para modificá-lo e poderia atrapalhar sua caminhada no que diz respeito ao aprendizado. Em muitos casos, a alma vestida de um corpo físico tem vaga lembrança do passado e uma embaciada intuição do futuro. No momento, esta é tão leve que não atrapalha a caminhada. É qual sonho que não interrompe a vida que deve levar. O futuro, tanto quanto o passado, Deus permite que em casos raros seja revelado, quando Ele achar conveniente, e que sirva para beneficiar a humanidade, como no caso de Paulo de Tarso, no caminho de Damasco. Ele, Paulo, não somente recebeu a mensagem de Jesus para o que deveria fazer, como se recordou dos erros do passado, vendo igualmente o futuro de luz, quando viesse a cumprir os seus compromissos junto à divindade. Então, Miramis nos coloca perfeitamente esse entendimento de como realmente isso seria, de repente, difícil para nós, se fosse totalmente revelado, se fosse totalmente aberto aos nossos olhos, na atual condição humana em que nós nos encontramos, no quesito evolução. Não teríamos talvez condições de assimilar tudo isso para nós, e então seria, de certo modo, até prejudicial. Seguindo na questão 869, conhecendo o futuro, o homem negligenciaria o presente e não agiria com liberdade. E segue: não quis Deus que assim fosse, a fim de cada um concorra para a realização das coisas. Então Deus, na sua infinita bondade, nos cria simples, ignorantes, desde o princípio, para que evoluamos, cresçamos, nos desenvolvamos e sim, tenhamos dentro de nós essa condição de evolução e conforme os nossos atos, as nossas ações, diante de tudo que a gente realiza, a gente então possa ter os méritos. Porque senão, se fosse dado o conhecimento do futuro a nós, não teríamos méritos nas nossas ações, porque a gente já saberia exatamente o que iria realizar. Seguindo na mesma questão, nós mesmos preparamos muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da nossa existência. Então, antes de reencarnarmos, quando nos é permitido, na espiritualidade, nós participamos de um projeto no qual nós colocamos então tudo o que podemos vir a realizar nessa existência, nosso plano reencarnatório. E nesse plano reencarnatório, digamos assim, nós colocamos lá como que um projeto básico. Para quem entende de engenharia, que está na área de engenharia, de repente vai entender melhor. Mas dentro desse projeto básico, a gente vai colocar basicamente algumas ações principais que vai ser realizada durante então a nossa existência. E não bastasse isso, então para termos méritos, a gente vai criar um projeto detalhado. E esse projeto detalhado é o que a gente vai fazer então com tudo aquilo que inconscientemente, no subconsciente esteja gravado, diante daquilo que a gente se comprometeu a realizar lá no plano espiritual. As tarefas que aqui então deveriam ser realizadas, a nossa verdadeira missão quanto espíritos encarnados nesse plano terreno. Então, com esse desenvolvimento é que a gente pode, trabalhando os nossos vícios, trabalhando os nossos desajustes e trabalhando tudo aquilo que
possível seja para nós nesse período de existência, a gente vai conseguir então evoluir, crescer nesse quesito. Na questão 870, então, Deus permite conhecer o futuro quando esse conhecimento prévio facilite a execução de uma coisa ao invés de atrapalhar. Podemos ver como alguns exemplos, exemplo de Chico Xavier, em muitas das obras dele, ele trouxe para a humanidade coisas que para a época não existia aquele conhecimento, mas que de certo modo eram previsões para o futuro, porque a própria ciência, depois de um certo período, conseguiu comprovar alguns fatos, digamos assim, que vieram a acontecer depois, né? Muitos de nós que lemos os livros de Chico, principalmente obras ali de 1940, 1950, 60, se pegar algumas obras ali, elas têm dados que para a época eram impressionantes, eram utópicos, que vieram a acontecer lá por os meados dos anos 2000 em diante. Então haviam previsões ali, previsões positivas para a humanidade, de coisas que viriam então a acontecer. Uma outra pequena história é a de Divaldo Franco, segundo o próprio relato do Divaldo, quando jovem, numa visão que foi propiciado a ele para a espiritualidade, ele pôde se ver idoso diante de um espaço enorme, onde existia dentro desse espaço um hospital, uma maternidade, um local para acolhimento então de crianças, de mães, de parturientes e para atendimento de pessoas necessitadas. Então ele fica com aquela visão, não entendendo muito naquele momento o que realmente se passava. Ele entendia que era ele, naquela visão, como idoso, mas não estava entendendo o contexto de tudo aquilo. Depois, passado um certo tempo, a própria Joana confessa a ele que aquilo seria o futuro de de Divaldo. E aí, passado o tempo, quando ele chega à idade, mais ou menos em que ele tinha visto aquilo, né? Ele se depara então com o objetivo que lhe era concedido pela espiritualidade, com a missão que ele havia, então firmado com a espiritualidade concretizada. E hoje vejam a grande obra de Divaldo Pereira Franco, de acolhimento, de suporte. Então esses são os momentos em que a espiritualidade permite, em que Deus permite passar alguma previsão do futuro, para que as pessoas então sejam estimuladas a serem fortes, resignadas, conscientes da missão então que aqui vieram fazer. Eis o ponto. Seguindo na questão 870, a perspectiva de um acontecimento futuro pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Por exemplo, se pensássemos em receber uma herança milionária, se a gente tivesse a mente um pouco perturbada, talvez a gente ia pensar: que bom se a pessoa morresse hoje, eu ia herdar a herança hoje, que maravilha, ia desfrutar do bom e do melhor. Porém, se a gente tem a mente bem focada no bem, nos bons objetivos, a gente vai pensar: mas que essa pessoa viva muito tempo, eu não preciso daquilo. E se um dia aquilo vier, que eu saiba fazer bom uso.
que eu saiba colocar aquilo para o bem comum, para o bem dos outros também, não só para o meu bem. Que eu saiba distribuir de forma auxiliar também aqueles que mais precisam. Principalmente aqueles irmãos que muitas das vezes a gente vê por aí que não têm o básico, simples, o pão de cada dia, a água, a vestimenta, um teto. Enfim, se tivermos um pensamento bom, a gente vai destinar a isso. Mas se o nosso pensamento não for tão bom, a gente vai acabar incorrendo numa dívida maior para nós mesmos. Porque vai recorrer na nossa ficha espiritual, digamos assim, e um dia, hora ou outra, teremos que pagar. Seguindo na 870, se a predição não se cumpre, torna-se uma prova, por testar como suportarmos a decepção do que não aconteceu. Mas em 2000 o mundo ia acabar. E passou 2000 e o mundo não acabou. E aí lá em 2012 o calendário Maia afirmava com total certeza, gente, 2012, mundo acabou, tchau. Fui. E passou 2012 e também não acabou. Estamos aí, graças a Deus. E veio 2019 e também parecia que o mundo ia tomar uma guinada danada. E todo mundo sofreu, todo mundo teve dificuldade, todo mundo passou. Graças a Deus, apesar de muitas dores, muitas perdas, estamos aí. Estamos aí. E o mundo continua belo e formoso. E aí, uma historinha de um casal que 2012 achou que o mundo ia terminar, pegou, vendeu tudo que tinha, juntou mais uma quantidade enorme de empréstimos, onde pôde nos bancos, vou emprestar aqui, vou emprestar lá, vou correr o mundo vai acabar mesmo, amanhã não vou precisar mais pagar, vou correr o mundo. E fez isso, correu, foi para cá, foi para lá, e aí chegou no final de 2012 e virou o calendário e chegou 2013 e as decepções depois, O mundo não terminou, as dívidas vieram, então, aí que fica a questão. Então, dependendo da forma que a gente saiba lidar com isso, a gente realmente pode evitar muitas decepções. Então, quanto mais se reflete na questão 871, quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê a sabedoria de Deus em ocultar. Por isso, eu diria assim que num contexto, às vezes, muito maior, que pode até fugir dessa nossa compreensão e aceitação, e olhando ainda que somos esses seres em processo de evolução, a bondade de Deus é tamanha em fazer que nós não conheçamos muito o futuro. Porque nós precisamos estar um passo a mais na evolução, para que isso seja mais claro para a gente. Para que então a gente consiga, com esse conhecimento, realizar de forma correta aquilo que precisa ser feito. Tanto na nossa existência, como na comunhão geral com tudo, com o mundo. E na questão, continuando, 871, a certeza de um acontecimento bom nos lançaria na inação, um acontecimento infeliz no desânimo. Então, realmente, se a gente tivesse um acontecimento feliz, daqui a pouco a gente ia ficar esperando, como diz popularmente, a morte da bezerra, Ia deixar tranquilo, eu sei que vai acontecer, tá bom, é maravilhoso, só vou esperar, não vou me mexer. E se fosse infeliz, a gente às vezes ia
morrer por antecipação. Vamos usar o termo assim. Porque a gente iria antecipar o nosso retorno, de repente, achando que determinada doença ou determinado acontecimento fosse nos ferir, nos machucar. E a gente ia sofrer tanto por antecipação que ia voltar antes. Em ambos os casos, nossas forças ficariam paralisadas. Nossa iniciativa se perderia, como o uso do livre-arbítrio. Seguindo, o Evangelho de Mateus vai nos dizer o seguinte: porquanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber. E continua: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Então, meus irmãos, minhas irmãs, para finalizar, eu diria assim que não soframos por antecipação. Pensamento demasiado, às vezes, nessas questões, podem muito nos fazer mal. Então tenhamos sonhos, sim. Busquemos as coisas, procuremos na medida do possível realizar, mas acima de tudo, vivamos a existência a cada instante, a cada momento da nossa vida, que estejamos aqui encarnados, vivamos aquele instante. Botamos tudo que é de bom naquilo e vendo que aquilo nos é bom também para a nossa evolução. E procuramos sempre fazer o melhor para o nosso próximo e para o bem, então, da nossa evolução. E o futuro, a Deus pertence. Obrigado pela atenção. Agradecemos pelas importantes reflexões. Nós vamos realizar o passe coletivo. Para isso, diminuiremos um pouco a luz, favorecendo a troca energética. E convidamos os trabalhadores desta casa para se posicionarem. Os nossos olhos fechados. Vamos orar. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes do pouco que possuímos, para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalho que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas vitimados. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz através de nossas lágrimas. E nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes.
Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a Tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em Teu nome e para que sejamos filhos do Teu infinito amor. Porto de segurança aos viajantes, clarão de sol nas trevas mais espessas, farol brilhante iluminando os trilhos de todos os viajadores que caminham pela mão de Deus doce e bondosa. O pão miraculoso repartido entre os esfomeados e os sedentos, de paz que os acalente e conforte. Virgem Mãe de Jesus, anjo de amor, vinde a nós que na luta fraquejamos, ajudai-nos a fim de que vençamos. Vinde, dai-nos mais força e mais coragem, derramai sobre nós os eflúvios santos do vosso amor, que ampara e que redime. Vinde a nós, nossas almas vos esperam, com confiança no Mestre Jesus. Que assim seja.